Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção e no vídeo de hoje você vai aprender o que é HH e como calculá-lo, né? O HH é algo que a gente usa recorrentemente, tanto no planejamento como na programação da manutenção, mas não só nessas áreas e você vai aprender hoje. Legal? Vou compartilhar a tela aqui. Antes de mais nada, pedir que você se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, já deixa aí, né, o seu like. Ah, dá essa força para a gente continuar o nosso trabalho aqui no canal. Então, o que é HH e como calcular? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é HH. HH é uma sigla para horas-homem, que é uma unidade de medida de esforço ou capacidade de trabalho que corresponde ao tempo de uma pessoa, né, homem ou mulher, trabalhando durante uma hora. Em outras palavras, uma hora homem representa o volume de trabalho que um único profissional executa no período de uma hora. Uma hora homem, né? Mas na realidade poderia ser também duas pessoas trabalhando meia hora. Então, por exemplo, se uma atividade requer 10 horas homens para ser concluída, isso significa que uma pessoa levaria 10 horas de trabalho para concluir essa tarefa, ou duas pessoas poderiam concluir em 5 horas cada, e assim por diante, desde que as condições sejam adequadas para o trabalho em equipe. Legal? Então, eu queria parar aqui e explicar essa parte para vocês. Ora, homem, né, existe uma tendência de quanto mais pessoas tu coloca, mais diminui o tempo de execução, né? Mas isso não é sempre verdade. Então, vou fazer essa ressalva e a gente vai ver mais adiante por que isso não é sempre verdade. Então, que nem está sendo explicado aqui. Se uma atividade leva 10 horas homem para fazer, uma pessoa vai levar 10 horas, duas pessoas vai levar 5 horas, três pessoas vai levar 3,33 e assim por diante, mas não é bem assim. Mas isso vai ficar claro no vídeo de hoje. Essa medida é usada em planejamento e controle de manutenção, gestão de projetos e administração de pessoal, né, ajudando a estimar recursos necessários, calcular custos de mão de obra e definir prazo com base na carga de trabalho esperada. Então, o HH ele é uma unidade de medida de capacidade de trabalho, mas que nem eu falei, ele não é só usado na área de gestão de manutenção, na área de planejamento e controle de manutenção. É usado também na área de gestão de projetos, planejamento de projetos, a gente usa muito também, e administração de pessoal, né? Então, o HH é extremamente importante na área, tanto na área de manutenção quanto na área de projetos. A gente vai utilizar muito essa unidade de medida e vai fazer muito esse cálculo. Legal? Bom, mas o que nem nos interessa, e aí pensando dentro da manutenção, como a gente vai calcular o HH? Primeiro, a gente tem que ter bem claro dois conceitos, né? Primeiro conceito é o conceito de horas disponíveis, que a gente pode chamar de nominais. Ou em alguns casos vai se chamar também de contratadas. As horas disponíveis nominais são as horas que tu tem contratada no teu pessoal, né? Por que nominal? Porque não é real. Então, nominalmente, quando a gente contrata um mecânico, um eletricista, um montador, um caldeireiro, um soldador, a gente faz um contrato mensal, a gente vai ter nominalmente disponível por mês, né, contrato CLT, 220 horas. Né? Isso por mês, né? Mês. Semanal, 44 horas. Semanal. E diariamente, 8 horas ou 8,8, né? Normalmente a gente trabalha com 8,8 se ele não vai trabalhar no sábado. Então, diário. Então, mensal tem 220 horas, semanal tem 44 horas e diariamente eu tenho 8,8. Mensal 220, semanal 44 e diariamente 8,8. Ok, legal. Se ele aqui, se ele, né, ressalva se ele trabalha 5 horas por semana. 5 dias por semana, desculpa. Ok, isso é horas disponíveis nominal.
Então eu tenho que converter isso para HH. Então, o cálculo de HH é bem simples, né? Ele é horas versus homens, né? A sigla é essa, né? E aí homens, entende-se, né? Pessoas, né? Tanto mulheres quanto homens, né? Então, tem um autor, que é o Herbert Viana, ele chama de hora humano, né? Mas culturalmente a gente conhece como HH. Então, nesse cálculo aqui, a conversão seria multiplicar por 1, né? Porque é uma pessoa, né? Então, o cálculo seria 220 vezes 1 igual a 220. Opa, eu não tenho minha coisinha não apaga, né? Seria igual a 220 HH. Então aqui é horas e aqui é homem, né? Então aqui eu teria meus 220 HH. E esses 220 HH é o meu HH, que agora a gente chega, né? O HH disponível nominal ou contratado, né? Então, esse é o primeiro cálculo. O segundo cálculo, para a gente entender, é dimensionamento de equipe dentro da manutenção, né? Então, eu tenho uma equipe, por exemplo, a equipe A, né? Equipe A. A equipe A, ela tem 10 mecânicos, né? Aqui é a quantidade, né? Quantidade. 10 mecânicos. Então, para a gente fazer o cálculo de disponibilidade de HH nominal desse pessoal aqui, né? O que a gente precisa saber? Primeiro, qual é a hora contratada deles, né? Então, esse pessoal tem um contrato aí de 220 horas mês. Ok. Então, é 220 vezes a quantidade de homens ou de mecânicos, né? E aqui a gente vai ter 2.200 horas disponíveis mensais. Se eu quero saber o valor de ano, multiplico isso por 12. Se eu quero saber o valor semanal de disponibilidade dessa equipe, que normalmente é o que a gente quer saber na programação da manutenção, se eu vou programar serviços para a semana que vem, eu quero saber a disponibilidade dessa equipe para a semana que vem, né? Então, o cálculo vai ser, que nem a gente viu lá, 44 horas na semana vezes o número de pessoas. Nesse caso são 10, a gente vai ter 440 HH. HH relaciona força de trabalho com horas de trabalho, né? Então, homens com horas, pessoas com horas, né? É uma unidade de medida importante. Ok, bom, eu sei que eu tenho 440 HH. Bom, eu estou chamando isso aqui, vamos simplificar, né? HH nominal, tá? HHN é igual a 440. Só que isso aqui não é o HH real, né? Disponível. Então, a gente não tem esse HH disponível. Por quê? Porque dentro dessas 44 horas semanais, os técnicos, né, eles vão no banheiro, eles ficam aguardando instruções, eles se deslocam, eles param um pouquinho mais cedo para ir almoçar, né, fazer alimentação, eles param um pouquinho mais cedo para chegar para se deslocar para ir para casa, para vir para a oficina. Então tem aí tempo logístico, tem mobilização, desmobilização, tem um monte de coisa. Então eles acabam não trabalhando, né, essas 44 horas semanais. Isso é conhecimento de todo mundo. E aqui eu não estou falando de produtividade no sentido de war on time, né, de mão na chave. Eu estou falando que das 44 horas semanais de um técnico, ele não trabalha por motivos inerentes à própria dinâmica do trabalho, né? Então, não é a produtividade ainda relativa ao trabalho, né? Porque dentro de um trabalho de manutenção, tu pode ser mais ou menos produtivo, né? Eu estou falando das 8 horas do dia dele, das 8,8 do dia dele, das 44 horas da semana dele, né? Eu não estou falando de produtividade de serviço, estou falando de produtividade do tempo que ele tem contratado para executar os trabalhos
né, seja eles quais forem, né. Então, aqui eu preciso, para fins de programação, aplicar ou um fator de produtividade ou um fator de correção. Então, qual é a diferença deles? Fator de produtividade, né, FP, é quando tu fez um estudo de produtividade, né. Se tu fez um estudo de produtividade, tu tem esse valor. E esse valor, e aí lembrando, não é de serviço, é durante o dia da pessoa. Tu tem que acompanhar um dia da pessoa, e aí tu vai medir a produtividade diária, né? E não de uma pessoa, de várias pessoas para te fazer uma estimativa um pouco mais assertiva para frente, porque tem que pegar uma população significativa. Se eu tenho uma equipe de 10 pessoas e eu for fazer um estudo em cima de uma pessoa, isso não é significativo. Se eu puder fazer, quanto mais, melhor, né? Eu não vou conseguir fazer em cima das 10 pessoas. Mas se eu fizer em cima de 6, de 7 pessoas, eu tenho uma abrangência mais significativa, né? Então, tem empresas aí que medem produtividade, mas pegam uma equipe de 20 pessoas e medem a produtividade de uma pessoa. Isso aí não tem sentido, né? Tu tem que fazer de uma população significativa para te fazer inferência, senão não tem sentido. Então, o FP é fator de produtividade. Se eu fiz essa medida, se eu medi, etc., fiz o estudo de produtividade, eu vou considerar um fator de produtividade, sei lá, hoje a gente, na média aí, nacional, mundial, não estou falando de One Time, né, produtividade de serviço, estou falando produtividade geral da pessoa, porque tem os intervalos de troca, etc., a gente está falando aí de 0,45, né? Então, eu deveria multiplicar esses 440 por 0,45, né? Mas normalmente, o que eu indico para a grande maioria dos PCMs que não tem um estudo de produtividade? Aplicar um fator de correção, e normalmente esse fator de correção ele vai ser de 0,75, né? Baseado no quê? Baseado na apropriação de mão de obra, que é o que eu já falei aqui no canal, dá uma pesquisada no canal que você vai aprender. Então, eu preciso aplicar esse fator para mim corrigir e tentar manter o HH disponível mais próximo do real possível. Legal? Então, em resumo, o cálculo do HH dentro da manutenção ele vai ser assim, ó. HH é HH disponível é igual ao HH nominal vezes o fator de correção. Então, no caso ali, eu tinha 440, né, que nem eu falei para vocês. 440 vezes, e aqui a gente vai aplicar um fator de produção de 0,75. Então, deixa eu só pegar aqui minha calculadora. HH disponível é igual 440 vezes 0,75. Então, 330. Bom, HH. Então, HH disponível é esse. Se eu for programar serviços para aquela equipe de 10 mecânicos que a gente estava falando mais no começo do vídeo, eu tenho que considerar que eu tenho 330 HH disponíveis, não 440. Né? Então, eu contrato 440, eu pago 440, mas eu tenho para usar, para programar 330 por causa da improdutividade inerente à dinâmica do trabalho. Normalmente, o que a gente vai fazer dentro da dinâmica do PCM na programação? Tentar conversar com o chefe dessa equipe para saber se tem alguém de férias, se tem alguém de folga, se tem alguém afastado, se tem alguém que, sei lá, por algum motivo se ausentou, para saber qual é o HH disponível daquela equipe de fato, né? Mas quando ele me passa o HH, eu tenho que aplicar o fator de produtividade. Porque o que pode acontecer? Ele pode me dizer assim, olha, Bruno, eu não tenho as 10 pessoas, né? Eu tenho 8, tenho 2 de férias. Ah, ok, beleza, 8 mecânico, 8 mecânico. Então tá, eu vou ter que fazer 8 vezes 44 vezes 0,75. Aqui já dei uma acelerada aqui no cálculo, né?
que é o número de pessoas, número de homens, número de pessoas, vezes as horas disponíveis, vezes o fator de correção. E isso vai me dar o produto, né, final, lá que é o HH disponível. Então, qual é o valor disso? O valor disso é 8 vezes 44 vezes 0,75. Na realidade, o que eu tenho de HH disponível para programar vai ser 264 HH. Legal? Então, o HH é uma medida fundamental. A gente não pode se iludir que a mão de obra ela é completamente produtiva, né? Tal qual é o que a gente contrata. Isso não acontece nem em manutenção, isso não acontece nem na área de projetos. Na área de projetos, se a empresa contratante e contratada tem maturidade, elas vão acordar entre elas lá 5 horas de produtividade, né, de horas produtivas dentro do dia, 6 horas de horas produtivas, ao invés das 8, né? Aqui é só um adendinho, né, interessante. Então, normalmente lá a gente tem 8 horas para trabalhar durante o dia, mas está acordado que produtivo é 6. Por quê? Porque tu tem tempo de mobilização, tempo de desmobilização, tu tem liberação de documentação, segurança. Então, tudo isso, né, a pessoa não está realmente trabalhando. Né? São atividades inerentes, né, que são importantes, têm que ser feitas, mas que não agregam em produtividade. Então, na área de projetos é a mesma coisa. É só que ao invés de tu aplicar o fator de produtividade na equipe, tu aplica no tempo disponível. Ao invés de tu considerar 8 horas disponível, tu considera 6, que é praticamente a mesma coisa. Legal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, né, curtam, compartilhem. Se inscrevam, né, no canal para acompanhar, que a gente vai ter mais vídeos sobre isso, né? E até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.